Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um momento de esperança. Por favor, compartilhe com os seus amigos as mensagens de fé e de esperança que Deus nos dá através da sua palavra. O tema para a nossa reflexão é: não despreze a graça de Deus. O texto bíblico para a leitura está no livro de Tito, no capítulo 2, verso 11 ao 14. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Meus amigos, que mensagem maravilhosa Deus nos dá através desse texto. Notem que o texto diz que a graça de Deus foi revelada para dar salvação, para trazer a salvação a toda a humanidade. Mas, para que toda a humanidade seja salva, é preciso que cada pecador individualmente reconheça que é pecador e busque a solução em Deus para o seu pecado. Humanamente falando, ninguém pode resolver o problema que nós temos em nossa natureza, que é a natureza pecaminosa. Isso quer dizer que nós somos pecadores por natureza. E a boa notícia que o Evangelho nos traz é que Deus, unicamente Deus, pode, através da sua ação na nossa vida, resolver o problema da nossa natureza pecaminosa. No livro de Romanos, no capítulo 3 e no verso 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus amigos, estar destituídos da glória de Deus é estar sob a condenação do pecado. O salário do pecado é a morte, e não há nada que o ser humano possa fazer para escapar dessa condenação, a não ser uma ação de Deus. E a ação que Deus faz para nos salvar, quer dizer, Ele já fez ao entregar o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz no nosso lugar. O único meio de salvação é Jesus Cristo. Leiam comigo o que nós também encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amigos, nós precisamos entender uma coisa, que nós dependemos unicamente e exclusivamente de Deus para sermos salvos. Não há um outro meio, um outro caminho que nos liberte do pecado e nos dê a salvação eterna. Meus amigos, se o ser humano não tivesse o livre-arbítrio para poder escolher a salvação, certamente toda a humanidade seria salva de maneira coletiva, mas como o livre-arbítrio é individual, cada ser humano recebe o seu livre-arbítrio para decidir, para escolher e fazer o que bem quiser. Então, a salvação é destinada a toda a humanidade através da morte de Jesus, mas somente serão salvos aqueles que
aceitarem a Jesus como o seu Salvador pessoal. Então, assim, uma pessoa que não crê em Jesus, não crê em Deus, não aceita o sacrifício de Jesus na sua vida, não reconhece que é um pecador e precisa de Deus, de acordo com o Evangelho, essas pessoas não serão salvas. E tem mais um detalhe: a graça que Deus nos oferece para nos salvar é uma graça imerecida. O pecador não merece nada de Deus. Nós merecemos a morte eterna. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, no seu grande amor por nós, então enviou o seu Filho para nos salvar. Eu quero que vocês leiam ainda comigo no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9. O apóstolo Paulo nos dá uma explicação também sobre este assunto da salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Notem, meus amigos e meus irmãos, que o texto não deixa nenhuma dúvida quanto à salvação. Vejam que a salvação é unicamente pela graça através da fé e nunca através das obras. A fé, meus amigos, é um meio pelo qual nós recebemos a salvação. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que a pessoa seja salva. Muitos dizem ter fé, porém não têm as obras. Outros têm as obras, mas não têm a fé. De acordo com o texto que nós lemos ali em Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14, vejam que a palavra de Deus nos diz que Deus nos salva através da sua graça para fazermos as boas obras. Nós temos que entender que uma pessoa que não será salva, ela não foi salva, não será salva por causa de Deus. Deus quer salvar a todos, isso está bem claro. Temos que entender que o pecador precisa reconhecer que é pecador e então buscar a graça de Deus. Deus tudo pode. Deus é o poderoso em todo o universo, mas Ele respeita a individualidade de cada um. Se a pessoa sente que não precisa de Jesus, não será salvo através da graça de Deus. E vocês sabem, existem muitas pessoas nesse mundo que não acreditam em Deus, não aceitam a Jesus e fazem boas obras, achando que essas boas obras poderão lhe garantir a salvação. De acordo com o texto que nós lemos, isso nunca irá acontecer. Ninguém será salvo por obras da lei ou por fazer o bem, a quem quer que seja. Primeiro precisamos ser salvos pela graça de Deus, para depois fazer as boas obras. Quando nós lemos ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 21 ao verso 23, esse verso é impressionante, porque Jesus diz que muitas pessoas, no dia da sua vinda, vão reclamar querendo entrar no céu, porque fizeram milagres, fizeram boas obras, fizeram muitas coisas maravilhosas, e Jesus simplesmente vai dizer: eu não vos conheço. Essas pessoas fizeram boas obras, mas não aceitaram a graça de Deus, não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso Jesus vai dizer: não vos conheço. Precisamos sim, como cristãos, ter boas obras, mas essas boas obras, elas vêm após a pessoa aceitar a Jesus Cristo como Salvador e ser salvo pela graça de Deus. E para terminar essa reflexão sobre a graça salvadora de Deus, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é que se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, aproveite a oportunidade. Enquanto nós temos tempo ainda, a graça está sendo oferecida a todas as pessoas.
Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. E aí sim você poderá realizar muitas obras para a glória de Deus, porque as obras revelam o nosso caráter também. O caráter que vem de Deus, vem da salvação, vem da graça. As boas obras que não refletem o caráter de Deus é porque não vêm de Deus. Muitas pessoas fazem obras para serem salvas, e isso nunca irá acontecer. Somos salvos pela graça de Deus através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário em nosso favor. Então, meu amigo e minha amiga, aceite a Jesus e viva em paz, aguardando a bendita volta do Senhor que vem para nos levar para morarmos no céu. Agora eu convido você para orarmos a Deus. Se você puder, me acompanhe nesta oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por Tua graça maravilhosa. Obrigado porque na Sua infinita bondade e misericórdia, no Seu amor eterno por nós, o Senhor enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação. Senhor, nos ajude a compreender este amor grandioso, esta graça maravilhosa, na qual o Senhor nos aceita como filhos amados em Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Nos ajude a viver em Tua presença e refletir a Tua glória, o Teu caráter, através da nossa vida, através das boas obras que vêm da graça. Pai querido, abençoa os nossos amigos, nossos irmãos. Atende, Senhor, os pedidos que as pessoas fazem em nosso canal. As pessoas fazem pedidos por cura, pedido por melhoria no relacionamento familiar. Querido Pai, por favor, nos ajude a vivermos sempre em comunhão contigo e uns com os outros. Nós te pedimos tudo e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.